e qualquer profissão tem o seu nível de estresse, de tensão emocional, umas mais, outras menos. Algumas são tão estressantes que acabam provocando distúrbios. E é sobre um desses distúrbios que nós vamos falar hoje aqui no Momento Saúde. Nós procuramos o psicoterapeuta Fábio Martins Fonseca, que nos recebeu com toda a simpatia, recebeu a nossa equipe aqui no seu consultório, para falar sobre uma síndrome que até agora nós pronunciávamos errado. A gente fala que é a síndrome de Burnout. E ele vai explicar que não é bem assim que fala. Olá, doutor. Muito obrigada por ter recebido a gente. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui contribuindo com o seu programa, Ana. Não é Burnout que se fala, então. Não é Burnout. O termo vem do inglês burnout, que é to burn out. É um verbo que significa queimar, exaurir, pifar, né? Então, quando a gente diz burnout, é uma coisa que está exaurida, queimada, pifada, né? Todos os recursos já acabaram, né? Então isso significa o termo que advém do inglês burnout. Burnout. Então nós vamos falar hoje sobre a síndrome de burnout. Serve também para ser humano, né? Porque burnout pode ser um aparelho quebrado, um aparelho pifado. Isso, exatamente. Originalmente em inglês o termo se referia a um aparelho quebrado, um carro que não funciona mais, e se tomou emprestado esse termo para descrever exatamente o que acontece com algumas pessoas quando elas desenvolvem essa síndrome que está relacionada ao ambiente de trabalho. Então, burnout é algo que necessariamente vai acontecer dentro do ambiente de trabalho, e aí a gente vai explicar, né? Por fatores individuais, por fatores da pessoa e por fatores do local de trabalho. E o que é, então? O burnout, primeiro a gente precisa diferenciar que não é somente estresse, né? O estresse ele vai anteceder o burnout, né? Uma pessoa estressada, ela fica muito agitada, muito irritada, meio que pilhada, querendo fazer muitas coisas, muito ansiosa. Quando esse estresse ele começa a ficar cada vez mais crônico, isso exaure o organismo da pessoa, deixa essa pessoa totalmente desgastada. E a pessoa chega num estágio em que ela vai ter que três critérios. Primeiro é o critério da exaustão emocional, né? A pessoa já se envolveu tanto no trabalho, ela já se engajou tanto, foi tão perfeccionista, tinha tantas expectativas em relação ao trabalho, que quando ela chega nesse estágio, ela está praticamente apática, ela está anestesiada emocionalmente. Então esse é o primeiro critério do burnout. O segundo critério é o que a gente chama de despersonalização ou distanciamento. Essa pessoa que era super envolvida, super engajada, ela começa a não se relacionar mais com os colegas, se distanciar, não se importar mais com o resultado do trabalho e até mesmo, Ana, adotar uma atitude um tanto quanto cínica, um tanto quanto sarcástica a respeito do trabalho que ela gostava tanto. E por fim, o último critério do burnout seria a diminuição da performance, ou seja, o resultado do trabalho vai ficando cada vez mais pobre, cada vez pior. Então, isso o que é o burnout? O burnout é a consequência de um estresse crônico no trabalho, de pessoas que eram mais perfeccionistas ou que tinham grandes expectativas em relação a um determinado trabalho, e que não encontram condições de desenvolver toda essa expectativa e chegam a um estado de exaustão emocional, de apatia, de distanciamento, de um certo cinismo e de um rendimento pobre. E pode vir associado a uma série de sintomas emocionais e físicos, né? Porque a gente está definindo aqui o burnout, mas o burnout pode vir associado a muitos sintomas físicos, dores, insônia, enxaquecas, sintomas físicos e outros sintomas depressivos também, sintomas emocionais. Eu acho que na área da saúde tem muito disso, na prefeitura tem muito disso. No meu caso, não. Mas já presenciou algum colega? Já. Sem dizer o nome dele, dá para contar mais ou menos? Foi caso assim de estresse emocional. O colega da sala fez com um colega e causou um estresse muito grande, a pessoa teve que se afastar. E ficou doente? Ficou. E aí, como é que a pessoa voltou a trabalhar? Voltou a trabalhar, mas causa assim, uma ansiedade, né, quando volta. Não volta normal, eu acho. Os sintomas da síndrome de burnout são muito parecidos com aqueles sintomas encontrados na depressão, né? Então, uma baixa autoestima, baixa confiança, que levam à sensação de negativismo em relação ao trabalho,
é uma exaustão, um cansaço muito intenso, né? O que acaba diferenciando aí a síndrome de burnout de um simples momento de estresse é a intensidade com que o cliente vivencia essa situação e a duração. Normalmente é um estresse que perdura aí por muitos meses. De, por exemplo, achar que a vida já não vale mais a pena? Chega nesse extremo? Pode chegar nesse extremo se o burnout estiver associado a um sintoma depressivo grave, mas não necessariamente, né? Muitas vezes isso pode ficar circunscrito mais a um ambiente de trabalho, né? E isso vai ter repercussões na vida pessoal da pessoa, mas não necessariamente ela vai desenvolver um quadro depressivo. Mas quando a gente olhar no trabalho, a gente vai ver a pessoa está totalmente, uma pessoa que era super engajada, ela vai estar apática, as pessoas não reconhecem mais, né? Não, quem te viu, quem te vê, né? Foi com tanta sede ao pote e agora parece que não se importa com mais nada. Ela que falava tão bem do trabalho e valorizava aquilo, ela passa a fazer comentários sarcásticos, dizer que nada vale a pena, nem se envolver, né? Às vezes ela não fala, mas na cabeça dela ela está ali tendo vários pensamentos negativos a respeito do que acontece no trabalho, né? E o que é pior, né? O desempenho cai. E por que é pior? Porque muitas vezes o burnout está ligado a profissões em que as pessoas têm que cuidar do outro, né? Todas as profissões podem levar ao burnout, mas principalmente professores, médicos, enfermeiros, né? Pessoas que têm que atender o público e têm que atender uma demanda muito grande, são particularmente mais suscetíveis a desenvolver o burnout. Mas um sintoma que a gente pode mostrar aí é aquela pessoa que chegava até mais cedo, né? Era o primeiro a chegar, agora chega atrasado, sai no horário, não é isso? E isso porque essas pessoas, o que tem de individual, o que tem de fator individual nessas pessoas? Elas têm um perfeccionismo e uma expectativa de reconhecimento, de realização muito grande no trabalho. Bom, você está se reconhecendo nesse quadro? Daqui a pouco a gente volta para continuar esse assunto. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre a síndrome de burnout. Falei direitinho agora, né, Certíssimo. Dr. Fábio? Psiquiatra Dr. Fábio está conversando com a gente aqui e contando uma porção de coisas que eu tenho certeza que você está se identificando. Tomara que não, mas se você está se identificando, vamos assistir aí até o fim, porque no fim ele vai dar algumas dicas, né? Durante a nossa conversa ele vai dar algumas dicas para que a gente não embarque nessa. Doutor Fábio, a gente estava falando sobre sintomas, o senhor deu uma passada pelos sintomas, mas existem sintomas físicos. Perfeito. Então, o burnout não é apenas os sintomas emocionais, de exaustão emocional e de distanciamento. Na maior parte das vezes, existe muita somatização. O que é isso? São sintomas que vão para o corpo. A pessoa desenvolve dores de cabeça, desenvolve dor no estômago, problemas de pele, queda de cabelo, começa a ter crises de asma frequentemente, algumas pessoas começam a vomitar no ambiente de trabalho, ter crises hipertensivas, a pressão começa a subir. Então, a somatização, os sintomas físicos são muito frequentes e muitas vezes esses pacientes eles não buscam ajuda emocional, eles começam buscando um clínico, um médico, porque o sintoma físico chama mais a atenção, né? Então tem algumas pessoas que desenvolvem muitos desses sintomas físicos e outras pessoas que podem piorar o quadro mental e emocional e desenvolver quadros de depressão e ansiedade bem graves. Toques e tudo mais podem nascer daí, não? Não diria nascer, Ana, eu diria que podem ser desencadeados. O burnout pode piorar, né, tudo aquilo que já estava lá presente na pessoa, ela desencadear a depressão, toque, mas a gente não diz que causa, mas Sim. que é um fator associado importante. Sim. O senhor estava falando que a pessoa pode até vomitar no trabalho, né? E eu me lembrei de algumas cenas vendo jogos de futebol, por exemplo, o Ronaldo, o David Beckham, exatamente. A gente já viu essas pessoas vomitando no gramado. Isso, será que teria alguma ligação? Tem sim, Ana, sabe por quê? Quais são os fatores de risco para alguém desenvolver essa síndrome de burnout, né? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter uma expectativa de desempenho muito grande. A pessoa coloca muitas fichas no trabalho, né? O trabalho, e é natural e é compreensível isso, que o trabalho é uma parte muito importante das nossas vidas. Mas essas pessoas, elas querem muito se realizar através do trabalho, querem muito sucesso e reconhecimento. E aí elas chegam num trabalho onde elas não encontram condições para desenvolver isso, ou o custo para atingir é muito alto,
né? Então, normalmente a gente vê burnout em pessoas que têm muita exigência e pouca condições de trabalho ou pouco controle sobre o trabalho que elas exercem, né? Então, isso pode sim desenvolver burnout. Um atleta de alto desempenho, com tanta pressão assim, pode chegar a um estado de exaustão perfeitamente. Principalmente numa final, né, onde se espera muito dele. É muito comum no mundo corporativo uma carga de estresse bem elevada devido a metas, cobranças. E aí a pessoa, se ela não conseguir administrar, ela pode ficar doente. Foi o caso que eu presenciei e eu já acabei ficando doente também. Eu percebi porque eu comecei a perder a desmotivação naquele período, né? Não tinha mais vontade de trabalhar, uma canseira, estava sempre muito cansado. E a perda de cabelo foi o alerta principal. Então eu tive que gerenciar aquele momento e perceber o que estava causando, que no fato era o trabalho. As principais queixas, principalmente hoje que o Brasil está no momento de crise, é a pressão por produtos, por resultados, por lucro principalmente, e um prazo cada vez mais curto. Essa pressão, essa demanda excessiva é o que mais chega aqui no consultório. Quando a gente encaminha, então, para o psiquiatra, que vai ter um trabalho conjunto com a gente, o organismo ele passa a ser uma esponja para que a nossa intervenção seja mais eficaz, né? Que a gente consiga trabalhar aí o repertório comportamental do indivíduo para que ele desenvolva habilidades para lidar com o ambiente de trabalho, para lidar com a resolução de problemas. Fui ao médico, falei sobre os sintomas, ele falou que provavelmente era uma carga elevada de estresse do ambiente de trabalho. E aí naquela ocasião ali eu tentei administrar e logo depois eu saí de férias para descansar. A gente também podia falar sobre o fato da pessoa chegar tão estressada do trabalho em casa e vice-versa, né? Não tem um fim aquilo. Em casa ele chegaria para relaxar com a família e tal. Não, ele não relaxa, ele fica pensando naquilo. E no trabalho a mesma coisa. Então não tem fim. Mesmo que ele durma, acorde, ele vai estar sempre naquele ciclo. Seria mais ou menos isso? Exatamente, porque são pessoas que têm muita dificuldade em equilibrar, né, a vida e colocar outros interesses também para contrabalançar. Então são pessoas que estão sempre envolvidas no trabalho e não conseguem desligar, né? Então essa coisa que a gente sempre bate, né, de ter uma vida de lazer, uma vida social, se for o caso uma vida espiritual, cuidar da saúde, isso é muito importante para prevenir o burnout, porque são pessoas que são perfeccionistas, são workaholics, como a gente diz, as pessoas viciadas em trabalho e que naturalmente têm muita dificuldade de desvincular do trabalho, são sempre muito envolvidas. E como é que se faz um diagnóstico? Como é que se chega nisso? A síndrome de burnout, com esse nome, ela só é reconhecida como um transtorno, como uma doença, digamos assim, em poucos países, né? Na Suécia, por exemplo, já é um diagnóstico estabelecido e reconhecido. No Brasil, a gente não tem nenhuma doença com esse nome. A gente sabe que existe, mas a gente acaba diagnosticando outras coisas, como um estresse relacionado ao trabalho, ou um transtorno de ajustamento, como a gente diz. E é muito importante que isso seja reconhecido, porque é um desgaste ocupacional. E embora a pessoa tenha algo dela que ela leva para desenvolver esse transtorno, a falta de condições no trabalho é um fator decisivo e é uma doença ocupacional, né? Então é importante a gente levantar esse assunto aqui no seu programa para conscientizar as pessoas de que, embora elas tenham ido com muita sede ao pote, o trabalho também o ambiente de trabalho, a falta de condições de trabalho também está envolvida nessa síndrome e é um transtorno ocupacional, é uma doença ocupacional. Então, para chegar ao diagnóstico, você precisa chegar num profissional de saúde, um psicólogo ou um médico, que identifique, que faça uma história que realmente reconheça, porque às vezes a gente fica focado só nos sintomas e a gente não tenta olhar o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Tem que ter um olhar assim, atravessar, né, o problema para um olhar entender. mais amplo, né? Mas, em tese, um profissional de saúde pode diagnosticar e encaminhar para um psiquiatra, né, e para um psicólogo, que são quem vão cuidar de quem tem burnout. O senhor disse que aqui no Brasil ainda não é reconhecido, né? Não tem um diagnóstico oficial, né? Então, as pessoas, os primeiros profissionais a tomarem conhecimento, a tomarem contato com aquela pessoa
deveriam estar treinados, né? Que não existe esse treinamento. Né? Perfeito, perfeito. Porque o burnout não é apenas o estresse, é muito mais do que o estresse. Então, às vezes, você está diagnosticando uma depressão, diagnosticando uma dor de cabeça que você acha que tem a ver com estresse, mas é muito mais do que isso. Né? E é importante identificar porque o tratamento deve passar pela informação, deve passar por a pessoa rever uma série de expectativas que ela tem e a capacidade dela de lidar emocionalmente com o trabalho, mas o tratamento também passa pela conscientização dos colegas de trabalho, dos gestores. Né? A gente tem muito bullying, muito preconceito, Exatamente. As pessoas olham com muito estigma, elas não validam. Né? Basta alguém se afastar por um problema emocional do trabalho para ela ser rotulada. Né? E é incrível como isso ainda acontece. Né? Como os colegas tendem a olhar torto, tendem a não validar e vai virando uma bola de neve. Né? A pessoa que já estava pior fica pior ainda depois, ainda, né, na volta. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e voltamos para continuar falando e saber como é feito o tratamento e algumas dicas também que o Dr. Fábio vai nos passar. Terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre a síndrome de burnout, com o psicoterapeuta Dr. Fábio Martins Fonseca. A gente já falou sobre sintomas, nós já explicamos, o senhor já explicou o que é o burnout. Agora a gente queria saber, existe tratamento, eu já até dei uma dica aí, né? Mas a gente queria falar um pouco mais sobre tratamento. Mas antes, eu gostaria de comentar que esse assunto, a síndrome de burnout, é um assunto recorrente lá na Câmara de Campinas. Alguns vereadores sobem à tribuna, falam sobre isso. Já existem leis de criação de semana de prevenção à síndrome de burnout. Então, é um assunto que já está começando a tomar corpo, mas acho que ainda é preciso que as pessoas tomem conhecimento da existência desse distúrbio, não é mesmo, doutor? E eu fico contente de saber que os nossos excelentíssimos vereadores estão se engajando para difundir a existência e a conscientização desse problema, porque esse é o primeiro passo. Você falou de tratamento. A gente tem que tratar o indivíduo, mas a gente tem que tratar o meio, tem que tratar o ambiente de trabalho e a sociedade também. E o primeiro passo é a comunicação, a conscientização. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, o indivíduo tem que saber que aquilo que está acontecendo com ele tem um nome, é um processo que tem um caminhar que é muito parecido com todo mundo, que passa por isso, então ele não é o único que está passando por isso. E as empresas e a sociedade têm que saber que elas também têm a ver com isso. Né? Que se não houver um ambiente de trabalho que facilite a comunicação, o diálogo e a resolução de problemas, a gente vai estar caminhando cada vez mais para quadros de burnout e as pessoas vão adoecer cada vez mais. Então, respondendo a sua pergunta, o indivíduo que já tem o burnout, ele vai precisar se tratar, um apoio psicológico e psiquiátrico. E a instituição, né, às vezes há instituições que, de onde a gente vê que estão saindo muita gente doente. Né? A gente atende professores, funcionários públicos, médicos de determinado hospital. Se tem tanta gente adoecendo nesse ambiente de trabalho, tem alguma coisa que precisa ser conversado. Então, os gestores precisam estar atentos a isso e promover uma conscientização para promover uma melhoria. Né? Porque quando ocorre uma melhora para um, ocorre uma melhora para todos. Né? Uma melhora coletiva. Então, o tratamento não é só psicológico e psiquiátrico para o indivíduo. Ele precisa passar pela conscientização para identificar o que está acontecendo nesse ambiente de trabalho. Né? Por que tantas demandas e tão pouca eficácia, ou a sensação de que eu não consigo dar conta. Né? Então as pessoas levam o trabalho de uma maneira burocrática e não tentam, o grupo não tenta identificar o que está acontecendo. Né? E atribui muitas vezes só a culpa à pessoa. Fulano adoeceu porque é fraco. Fulano adoeceu porque se envolveu demais no trabalho. Né? Mas não tem a ver só com o fulano. Né? O trabalho também tem a ver com isso. O meio, né? O meio também é um meio muito exigente, que não propicia o diálogo, que não dá capacidade das pessoas se realizarem. Porque a realização ocupacional é uma necessidade e um desejo que deveria ser atendido. Né? Não é um luxo querer ter prazer no trabalho e se realizar no trabalho. E hoje em dia parece cada vez mais distante da realidade das pessoas isso, né, Ana? Hoje em dia, a gente está recebendo muito aqui no consultório clientes, né, pessoas que vêm com essa queixa
de problemas dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, principalmente relacionado às relações com os colegas, com a chefia. Muitas vezes a pessoa não vê função naquilo que está fazendo, que está exercendo, tem um baixo autoconhecimento também que interfere. Eu fui registrado como cozinheiro. E aí o que você ficava fazendo? Lavando cubas e panelas. Você disse que ficou com Problema na coluna, tensão, diarreia, total desorganização física. Eu tenho várias pessoas que tiveram problemas físicos, emocionais e que por causa da questão financeira e profissional tiveram que pegar outros tipos de trabalho, segurar outras ondas, humilhação, ofensas, se estouram. Uma visão que o empresário, o patrão, o gestor tem que ter, uma visão inteligente, né? Que o maior capital que uma empresa pode ter é o capital humano. Né? Muitas vezes as pessoas se lidam com os funcionários como se fossem descartáveis e você não percebe o que você está desperdiçando, o quanto você poderia também como empresário, né, como empresa, chegar muito mais longe e você se realizar muito mais. É uma visão muito pequena, né, muito mesquinha, né, e a gente espera que as pessoas pudessem desenvolver uma visão um pouco mais inteligente de como gerir as coisas. Né? Doutor Fábio, a gente está com o tempo meio apertado e eu gostaria de que o senhor desse uma dica para que as pessoas que estejam aí assistindo e que estejam se identificando possam se defender e sair dessa bola de neve. A primeira dica é muito importante se realizar no trabalho, mas não coloque todos os ovos em uma cesta só. E a segunda dica aceite, identifique esse problema e busque ajuda se você está sofrendo disso, incentive alguém a buscar ajuda se você reconhece que alguém que você conhece está passando por isso e principalmente para quem está no ambiente de trabalho, não tenha preconceito, não discrimine, não faça bullying, né? Porque sejamos mais inteligentes e solidários, porque a pessoa que você ajuda hoje vai te ajudar amanhã. Sejamos mais solidários. E se a pessoa se sentir que está sofrendo desse distúrbio, em vez de se isolar no ambiente de trabalho ou no ambiente em que ela esteja se sentindo assim, que ela procure alguém, que ela confie em alguém, que as pessoas ficam sem poder confiar em ninguém. Perfeito, Ana. Sempre tem alguém no ambiente de trabalho que você acha que é um pouco mais confiável, uma relação um pouco mais amistosa. Procure desenvolver esse tipo de relação no trabalho, uma relação em que as coisas não sejam só técnicas, mas que você troque ajudas e afetos. E tenha o primeiro passo, né? Procure ajuda. Não se isole. Muito obrigada pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Eu tenho certeza que vão ser de grande ajuda para muita gente. Eu que fico honrado e agradeço bastante o convite. Obrigada. E assim nós encerramos esse Momento Saúde. Falamos sobre a síndrome de burnout. Muito obrigada por ter ficado com a gente. Até o próximo.